Convido os irmãos a que abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 28. Gênesis capítulo de número 28, do verso de número 10 até o verso de número 17. Estaremos dando continuidade às exposições neste livro. Hoje exporemos apenas estes versos e assim nos diz, meus irmãos, a palavra do nosso Deus. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fez-lhe seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, exposta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado eu te darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono disse: Na verdade o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez ao nosso Senhor. Nosso Senhor, nosso Deus, rogo-te, Pai, neste momento que o Senhor fale com o teu povo, que o Senhor fale com a tua igreja, através, ó Pai, da tua palavra. Rogo-te, Senhor, que me uses neste momento, na pregação da tua palavra. Que a tua palavra, ó Senhor, seja exposta com clareza, seja exposta com fidelidade. Que o teu nome seja glorificado através da pregação da tua palavra. E que o teu povo, ó Senhor, seja edificado. Usa-me, ó Deus, apesar das minhas fraquezas, ó Pai, usa-me. E fala, ó Pai. Queremos ouvir a tua voz. É o que nós, ó Deus, te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu bendito Filho. Amém. Chegamos a um episódio que, com certeza, é um episódio muito conhecido. Quando muitas pessoas leem a Escritura e um texto que é muito conhecido é justamente este. É um deles, né, dentre vários. Quando Jacó ele pega uma pedra, inclina a sua cabeça sobre uma pedra para dormir e então ele tem uma visão ou um sonho onde o Senhor se revela e fala com ele e aparece uma escada e tantas pessoas realmente estão cientes desta passagem da Escritura. Uma porção da Escritura breve, meus irmãos, mas que, como toda porção da Escritura Sagrada, nos traz verdades gloriosas e fala acerca de verdades gloriosas que nós encontramos com mais clareza sendo anunciadas naquilo que nós chamamos de Novo Testamento, acerca de um mediador perfeito, de um Cristo que é um Salvador perfeito, de um Cristo
que é chamado Emanuel, o Deus conosco, porção tão breve da Escritura, mas que nos apresentam, meus irmãos, verdades tão gloriosas acerca de Deus, acerca do bendito Redentor, acerca da fidelidade dele ao seu pacto, acerca da fidelidade dele a ele mesmo em favor de nós, pecadores indignos. Nós vimos nas últimas exposições e identificamos nas últimas pregações o relacionamento de Deus com este terceiro patriarca chamado Jacó. Um homem que nós temos visto até aqui. Um homem que tem feito tantas bobagens, tantas coisas ruins, tantas coisas erradas, que nós muitas vezes somos levados a pensar assim: como pode um homem como este ser um dos patriarcas do Senhor? Vindo de uma família tão confusa, ainda que seja uma família da aliança, mas um homem tão envolvido com tantas coisas tão ruins. Mas nós já encontramos o Senhor, então, aqui sendo um Deus favorável ainda a este homem. Um Deus que faz com que o seu pai reconheça, Isaac, reconheça a bênção que deveria ser sobre ele. E vimos na última exposição Isaac realmente reconhecendo isto. Isaac vendo que falhou ao tentar fazer com que Esaú fosse objeto da sua bênção. Mas depois ele então reconhece isto, reconhece Jacó como aquele que deve ser o objeto das bênçãos de Abraão. Se volta para Jacó, abençoa Jacó, dá instruções para Jacó acerca da escolha de um cônjuge, de uma mulher que seja da sua parentela, porque ele desejava então que a semente santa permanecesse imaculada, pura, abençoando ali aquele homem, dizendo que através dele então outras pessoas serão abençoadas. A igreja de Cristo viria através deste homem chamado Jacó. Mas também nós vimos que no meio desta família e como irmão de Jacó estava um outro homem que mostra características de que não pertence ao povo de Deus, e este homem era Esaú. Agindo de forma maligna e perversa, indo contra o conselho de Deus e a vontade do seu pai, ele se une então a mais uma esposa, a sua terceira esposa, da família de Ismael, semente da serpente, filho de Satanás. E nós vimos, meus irmãos, que ali começou a ser apontado aquilo que Jacó deveria experimentar na sua peregrinação. Jacó, ele estava sendo afastado do seu lar, afastado da terra prometida, afastado de um lugar de refúgio e segurança, sob os cuidados dos seus pais, para um lugar distante, ermo, durante bastante tempo. 20 anos. Ele estava sofrendo ali, meus irmãos, e nós pontuamos brevemente as consequências pelo seu próprio pecado. Porque ele teria de fugir então, porque ele estava partindo ali, como nos diz o verso 10, partiu Jacó para Beceba e seguiu para Harã. Ele tinha instruções de fazer isto, mas nós sabemos, ele havia pecado contra Deus, mas também pecado contra o seu pai, pecado contra o seu irmão Esaú. E Esaú estava louco para tirar a vida do seu irmão. Ele parte então, o texto nos diz, verso 10, partiu Jacó de Beceba e seguiu para Harã. Ele faz exatamente o percurso contrário do patriarca anterior, não é? Que saiu de Harã e foi para Beceba. Ele está fazendo um percurso contrário ali. Jacó, então, ele tem de sair do meio da sua família. E ele sai, meus irmãos, caminhando durante muito tempo, e a sua peregrinação não seria fácil. Andando muito tempo, caminhando para fazer aquilo que o seu pai o havia instruído, e era necessário que ele passasse por isto. Era necessário que este homem, ele experimentasse tais coisas, meus irmãos, e nós começamos a identificar aqui o Senhor se utilizando disto com fins maravilhosos, como em tudo que o Senhor faz. Preparando, aperfeiçoando, lapidando o seu servo
para que ele seja então um portador pronto das bênçãos pactuais, como ele era um portador. Um meio para isto, Jacó. O versículo de número 11 nos diz que, tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E então, meus irmãos, nós identificamos aqui um homem que, na sua ambição, desejava as bênçãos do pai a ponto de enganar o seu irmão, que envolviam bênçãos espirituais, mas bênçãos também materiais. E qual é a condição deste homem agora? Ainda que ele tenha sido alvo das bênçãos, aquilo ainda não havia se concretizado de modo pleno na sua vida. E este homem agora sai errante sem nenhum teto para se abrigar. Como mencionei, meus irmãos, este homem começa a experimentar aqui a culpa ou as consequências do seu pecado. O Senhor muitas vezes pode nos livrar de consequências do nosso pecado, mas muitas vezes Ele permite que experimentemos as consequências, ainda que nos arrependamos muitas vezes, para nos ensinar, para nos aperfeiçoar. E como falei, é isso que está acontecendo na vida deste homem agora. Ele está peregrinando, meus irmãos. Ele está caminhando, ele está andando aí, saindo e andando pelas terras que o Senhor também prometera que daria. E muitas vezes, meus irmãos, é exatamente assim que tem que acontecer na vida de muitos de nós, né? Conosco. Assim como o Senhor tirou Jacó de meio da sua família e colocou-o agora como um peregrino que está andando sozinho, para então que ele pudesse ser aperfeiçoado, quebrado, e talvez ele durante toda essa peregrinação tenha pensado até, mas puxa, por que eu fiz isso com meu irmão? E por que eu atendi o conselho da minha mãe? Por que eu enganei o meu pai? Por que eu enganei o meu irmão? Tomei o nome do Senhor em vão? Falei tantas coisas erradas. E ele estava ali, meus irmãos, sendo pelo Senhor quebrado. Ele estava pelo Senhor sendo ali humilhado. E muitas vezes este é o caminho que nós temos de percorrer para que possamos ser aperfeiçoados para o serviço ao Senhor, para a obra para a qual Ele nos tem chamado para fazer neste mundo. Não é porque muitas vezes nós passamos, meus irmãos, por dificuldades nesta nossa caminhada, muitas vezes pela disciplina do Senhor, que isto é algo ruim necessariamente, de forma nenhuma. Muitas vezes aflições, muitas vezes ausência de conforto, muitas vezes ausência de benefícios evidentes, muitas vezes ausência de uma segurança tão grande, muitas vezes essas questões externas que nos angustiam são necessárias para que sejamos e nos tornemos pessoas mais prontas para o Senhor, pessoas mais santas para o Senhor, para nos fazer nos apegarmos àquilo que é verdadeiramente essencial para nós e deixarmos de lado tudo aquilo que não é importante assim para a nossa caminhada com Cristo. É assim muitas vezes conosco. Talvez esteja sendo assim com você hoje. Talvez seja com você algum dia. Talvez você tenha passado por momentos assim. Momentos realmente em que a mão do Senhor pesou sobre você. Mas Ele faz isto, meus irmãos, para o meu e para o teu bem. Como mencionei em outra ocasião, o Senhor, Deus que ama os seus filhos, é um Deus que conduz os seus filhos muitas vezes deste modo. Para que nos voltemos para Ele. Ele não nos dá ocasiões e circunstâncias como estas, difíceis e muitas vezes vêm sobre nós, para que nós nos afastemos dele. É justamente para nos aproximar mais dele. É para vermos como somos débeis, como somos fracos, como são errados os nossos caminhos, se nós decidirmos viver segundo o conselho da nossa própria vontade, segundo a nossa suposta sabedoria. Ele vai dizer, não é assim, meu filho, que você deve caminhar. Vem aqui.
eu vou mostrar a você o que é que você terá de experimentar, para que no final você reconheça que eu sou o seu Senhor, que eu sou o teu Deus. É assim muitas vezes. Você já passou por isto? Você tem passado por isto? Meus irmãos, quando o Senhor nos conduz a caminhos assim, ainda que seja difícil nós pensarmos e reconhecermos isto, nós devemos dizer assim: Senhor, como diz o salmista no Salmo 119, Senhor, tu és bom e fazes o bem. Tu és bom e fazes o bem. O salmista declara isso, meus irmãos, quando ele estava sofrendo com a mão do Senhor sobre ele por causa dos seus próprios pecados. Ele diz: tu és bom e fazes o bem. Ele sabe que o Senhor, que é bom, não pode fazer algo diferente daquilo que ele é. Mas muitas vezes nós não conseguimos entender isto. Muitas vezes no período da disciplina do Senhor sobre nossas vidas contra o nosso pecado, muitas vezes nós ficamos grandemente aborrecidos e murmurando. Murmurando contra o Senhor que está nos fazendo algo bom. Não é? Murmurando contra o Senhor que está querendo purificar o nosso coração, as nossas mãos, as nossas mentes, os nossos atos, as nossas vidas de corrupção. O pecado, meus irmãos, é verdadeiramente amargo. E nós pensamos muitas vezes que é deleitoso, parece saboroso, parece tão doce. Mas no fim, é um veneno que nos esmaga, que nos traz males, que corrompe o nosso corpo, pior do que qualquer doença contagiosa. O Covid não chega perto do pecado. O contágio do Covid não chega perto do que é o pecado. Nós consideramos como bons aqueles que tratam as nossas enfermidades. Aqueles que nos ajudam nas nossas mazelas físicas aqui. Deveríamos considerar o nosso Senhor como um Deus realmente bom por tratar as nossas enfermidades e nos aperfeiçoar para a sua obra, o que é um grande privilégio servir. Todos nós precisamos passar por isto, meus irmãos. De alguma forma, em maior e menor grau, alguns em maior intensidade e outros com menos intensidade, mas é assim que o Senhor nos ensina. É como Calvino chamou em determinada ocasião, o Senhor nos conduz muitas vezes pela escola do sofrimento, para aprendermos a depender e a viver para o nosso Senhor. Exatamente isto estava acontecendo e nós veremos mais à frente. Este homem se revelará como um homem que, apesar dos pecados dele, será um servo do Senhor que estará agindo em favor do reino de Deus. Mas então, o texto nos diz ainda, mais uma vez no versículo 11, tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo. E aqui poderia ser traduzido ali no lugar para dormir. Interessante porque o texto ele vai enfatizar, meus irmãos, 3 vezes no lugar. A pedra daquele lugar, ali no lugar, ele dá ênfase o tempo inteiro nisto. E é interessante esta realidade porque isto aponta para o fato de que o lugar em que ele estava pisando era um lugar realmente singular ou diferente. Porque talvez algo tenha acontecido ali anteriormente que faz daquele lugar um lugar separado, ou poderíamos dizer, um lugar santo. Meus irmãos, aquele lugar provavelmente fora o lugar em que Abraão, o seu avô, havia levantado um altar, como nos diz a palavra em Gênesis capítulo 12, verso 8. Ali, aquele mesmo lugar. O texto nos diz assim: passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Ali tinha sido um lugar de adoração, de serviço a Deus, onde Abraão invocou o nome do seu Deus, onde havia uma presença especial do seu Deus pactual.
Talvez Jacó ele não soubesse disto. Mas ali era aquele lugar. O texto repete, no lugar, dando uma ênfase especial àquele momento. Mas é interessante também, meus irmãos, nós notarmos uma coisa, que o texto vai nos dizer, pois já era posto o sol. Ele estava peregrinando, talvez muito cansado, já estava escurecendo. Como andar então numa noite fria e escura? E nós pensamos, tá bom, o texto aponta para esta realidade, mas aqui, meus irmãos, há uma maior ênfase sobre o estado da vida e daquele momento de Jacó. Havia trevas sobre ele. É o período sombrio da vida de Jacó. Nós só veremos o sol nascer ou o sol surgir nestes termos em Gênesis 32. Quando o sol brilhará, a vida de Jacó mudou. Há um aspecto distinto sobre a realidade da vida deste homem. Mas aqui, e nas próximas considerações que nós veremos, é como que a sombra escura, dias escuros, dias difíceis sobre a vida deste homem viriam, como mencionei anteriormente, certamente como consequência das suas faltas feitas contra o seu próprio Senhor. O sol era posto. Ele não podia fazer mais nada ali. O que é que ele teve de fazer então? Veja a condição deste homem agora. O que é que ele fez? Tomou uma das pedras do lugar e então fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Uma rocha e para apoiar a cabeça. Eu nunca dormi com uma pedra na cabeça não, mas eu imagino que seja muito desconfortável, né? E ele estava ali num período, num momento desconfortável, entregue, exposto diante de tudo, ali vivendo naquela condição. Ele estava experimentando aquilo que realmente era necessário para o seu aperfeiçoamento. Mas o que acontece, meus irmãos? Nós estamos falando aqui sobre um homem que, por causa dos seus pecados e porque era um pecador mentiroso, era um camarada realmente difícil, o Senhor ainda assim se manifesta a ele. E justamente quando este homem inclina a sua cabeça e está deitado num momento de tanta aflição e dificuldade, o Senhor se revela para ele. O texto no verso 12 nos diz, e sonhou, exposta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E o verso 13 nos dirá, perto dele estava o Senhor e lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. Meus irmãos, então ele sonhou aqui como muitas vezes todos nós, né? Alguns dias sim, outros não. Tem dias que sonhamos bastante, dias que não sonhamos. Mas o fato aqui é que este homem sonhou e o que acontece ali? Ele vai ter uma visão neste sonho. E é interessante que muitas vezes o Senhor se manifesta assim, no Antigo Testamento, em ocasiões em que pessoas estavam em grande perigo e ele se revela através de sonhos e muitas vezes para ímpios, né? Homens que não conheciam o Senhor. Através de sonhos, o Senhor então se manifestava. O que aconteceu aqui com Jacó foi exatamente isto. E o que é que ele vê? Exposta na terra uma escada. E aqui não pensemos numa escada de madeira, como a gente coloca aqui para subir ali e então tirar algumas coisas da telha e tudo mais. Não, se tratava de uma escadaria de pedras. Era como que uma escadaria de pedras que ia do chão aos céus, que alcançava os céus. Então ele teve essa visão, uma escadaria grande, imensa, até os céus. E o que acontecia ali? Não tinha apenas uma escadaria no seu sonho, mas uma que atingia o céu e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Os anjos que são ministros de Deus, né? Eles estão descendo e subindo por esta escada. E os anjos de Deus desciam e subiam por ela. E é interessante que o texto nos dirá o seguinte, né? O texto continuará falando
o seguinte, verso 13, né? Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. E ele vai começar então a repetir aqui algumas promessas para o próprio Jacó. Mas consideremos aqui anteriormente o que diz o verso número 12. Nós já vimos algumas outras pessoas construindo uma escada que visava atingir os céus, ou uma torre, né? Eles queriam então atingir aos céus. E nós vimos isto lá em Gênesis capítulo número 11, a chamada Torre de Babel. Um zigurate, algo que alcançaria os céus. Aqueles homens construíram ali. E o que acontece aqui, meus irmãos, é como se fosse o reverso daquilo. Babel, lugar de confusão. Aqui não é lugar de confusão. Nós veremos que será chamado de Betel, casa de Deus. Não é? É justamente o oposto. Mas o que acontece também é outra coisa. Aqueles homens tentavam subir uma torre que alcançasse até os céus. Aqui nós vemos uma escada que é como se fosse de cima para baixo. É como se fosse algo que o Senhor ele está no topo da escada, lá em cima, e os anjos então descem e sobem por ela, uma escada dos céus à terra. Nós olhamos para isso e pensamos, tá bom, mas para que este texto ou este verso aponta? O que significa então esta escada? Para quem aponta? Qual o significado? Qual o cumprimento destas palavras? Será que há algum texto no Novo Testamento que lance luz no texto do Antigo para que possamos então entender isto? E meus irmãos, há. O próprio Senhor Jesus Cristo nos dirá o que significa isto. Quando nós olhamos para João, capítulo 1, verso de número 51, nós encontraremos lá o encontro de Cristo com Natanael. O encontro com Natanael. E é interessante quando a palavra nos diz o seguinte. Eu vou ler a partir do verso 43. Diz assim, João capítulo 1. No dia imediato resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem ver. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, porque te disse que te vi debaixo da figueira crês? Pois maiores coisas do que estas verás. Verso 51, e acrescentou, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Provavelmente Natanael entendeu isto aqui, talvez, naquele contexto. Mas o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui, meus irmãos, é que os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Cristo Jesus é o Filho do Homem. O que é que ele está dizendo aqui, meus irmãos, neste texto? Cristo está dizendo o seguinte, a escada de Deus revelada a Jacó é Cristo.
A escada de Deus revelada a Jacó sou eu. Ele está falando o seguinte, meus irmãos, esta conexão dessa escada dos céus com a terra, da terra com os céus, aponta para uma ligação que há agora entre a terra e os céus e a terra. E esta ligação é o próprio Senhor Jesus Cristo. Por essa razão, meus irmãos, e não foi sem razão que nós lemos o nosso padrão doutrinário que trata de Cristo mediador. E no final nos é dito, um só Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. É isto que a palavra nos diz. É exatamente isto que está sendo apontado e revelado aqui nesta ocasião. E é exatamente isto que a Escritura, meus irmãos, nos ensinam. Cristo é aquele que reconcilia os homens com Deus. E você talvez possa ser algum daqueles que pergunta assim, mas por que razão eu tenho necessidade de me reconciliar com Deus? Por que razão eu tenho necessidade de um mediador? Porque você, quando não conhecia a Cristo, e você, hoje, que não conhece a Cristo, está numa condição de rebelião contra Deus. Quando foi que você se rebelou contra Deus? Quando você pecou em Adão. Adão, nosso cabeça federal, o representante de toda a sua posteridade, pecou. E eu e você pecamos juntamente com ele no princípio. Somos culpados de transgressão. Nos tornamos inimigos do Senhor. Nos tornamos filhos da ira, como diz Paulo em Efésios. Nos tornamos inimigos de Deus. Se permanecêssemos na nossa rebelião, sobre nós permaneceria a ira de Deus, como nos revela o Evangelho de João. Mas então, como poderíamos ser reconciliados com este Deus? Somente através de um mediador, e este é Cristo. Por essa razão, ele teve de padecer na cruz maldita, para que o véu que havia fosse rasgado, como nos revela Marcos 15, que exporemos ainda, de cima para baixo, para que tivéssemos em Cristo acesso a Deus, o Pai. Como nos diz ainda o texto com muita clareza de 2 Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, acerca de Cristo. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, a palavra nos diz, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Quantos mediadores há, meus irmãos? Um só mediador. Quantos caminhos até Deus? Um só caminho. Cristo vai dizer em João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Estas são as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas são muitos por aí que tentam ter acesso a Deus através de uma escadaria criada por eles mesmos. Pensam que através da sua própria mão, através da sua própria habilidade, conseguirão construir algo que conduzam eles até Deus. Alguns até dirão, todos os caminhos levam a Roma. Todos os caminhos levam a Deus. Não importa por qual estrada da ladeira você suba, você chegará até lá. Como já falei em outra ocasião, em certo sentido, isso pode ser uma realidade. Todos encontrarão a Deus. Todos vão se deparar com Deus. O ponto é, aqueles que caminham pelo caminho de Cristo, tendo-o como seu mediador, vão se deparar com um Deus favorável, recebendo-os no seu seio. Mas aqueles que percorrem outros caminhos que não são o caminho do Evangelho, não tendo Cristo como seu mediador, vão se deparar com Deus também, mas contra um Deus irado. Quando um Deus eternamente irado, pronto para condená-los para o juízo. Mas só um caminho nós temos.
E nós devemos então lançar fora qualquer concepção ou ideia de que nós podemos chegar a Deus fora de Cristo. Você não conseguirá. As crianças, os filhos devem estar conscientes disto, que não é porque vem à igreja simplesmente, não é porque foi batizado simplesmente, não é porque está aqui no nosso meio cantando conosco, ouvindo a pregação da palavra, que você irá para os céus. Os filhos devem saber, vocês devem falar estas verdades para os filhos. Eles devem crer em Cristo semelhantemente a nós. O batismo não é uma escada para a salvação. O estar no nosso meio não é uma escada para a salvação. A fé em Cristo como mediador e redentor perfeito é o que salva a nós e aos nossos filhos. Eles devem estar conscientes disto. O mundo deve estar consciente disto. Um mundo que pensa que conseguirão salvar a si mesmos. Meus irmãos, eles pensam que estão bons e que possuem o que é necessário para a salvação. Converse com pessoas aí na rua. Como é que você está? Estou bem demais. E com Deus? Tranquilo, meu amigo. Deus. E aí, mas como é que você vai para o céu? Eu vou, eu sou gente boa, cara. De vez em quando eu faço um sopão ali, para o pessoal que passa fome. Gente boa, o Senhor vai me receber lá. Engano. Engano total. Como é que essas pessoas serão convencidas do contrário? Através da palavra, obviamente. Através do Santo Espírito de Deus que convencerá eles deste erro. Mas nós devemos ser aqueles que terão de falar isto. Os pais para os filhos, nós para aqueles que estão ao redor, não importa quem seja, os homens devem saber que só Cristo é mediador entre Deus e os homens. E não há outro além dele. Verdade, meus irmãos, inegociável. Verdade inegociável. Não negociamos isto. Não podemos abrir nunca mão disto. Não podemos nunca abrir mão desta verdade, porque a verdade de Deus, Cristo, é o único caminho até Deus, o Pai. É isso que está sendo declarado aqui, meus irmãos. Por isso o Evangelho de Deus não é o Evangelho que nós encontramos simplesmente no Novo Testamento, não. É uma realidade posta desde o princípio de todas as coisas. Cristo, Ele é anunciado. Cristo, Ele é anunciado. O próprio Paulo, ele está consciente disto. Ele sabe que Cristo é aquele que é revelado desde a antiga dispensação, desde o Antigo Testamento. Ele está plenamente consciente disto. Porque muitas pessoas pensam que Cristo ele é aquele que é revelado como o Salvador somente nos textos do Novo Testamento. Mas Paulo vai nos dizer, em 2 Timóteo capítulo 3, a partir do verso 14, ele vai dizer assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. As sagradas letras, o Antigo Testamento revela Cristo e o homem é salvo através de Cristo, através da fé em Cristo. Não se engane. Você que hoje aqui está e não conhece a Cristo e pensa que é bonzinho o suficiente para estar na glória com Deus o Pai e com Cristo, não se engane. Você não conseguirá. É somente através da fé em Cristo. Você deve arrepender dos seus pecados e se voltar para Ele. Ele é um Salvador bendito. Isto é revelado aqui. Mas então, o Senhor realmente se revela para este homem, meus irmãos, e Ele vai falar sobre esta escada. Ele vai manifestar isto. Mas então o que é que o verso 13 nos diz? Mais uma vez eu vou ler. Perto dele estava o Senhor, Yahvé, o Deus pactual. E o que é que o Senhor diz para ele? Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque.
A terra que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Então aqui há um Deus pactual se revelando, há promessas pactuais sendo mais uma vez acentuadas. E aqui ele vai repetir agora as promessas que fizera anteriormente a Abraão, a Isaque e agora a Jacó. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Então, aqui é uma bênção que não é somente estendida para o próprio Jacó, mas é uma bênção que através dele alcançará todos os eleitos de Deus em todos os cantos da terra. O descendente prometido viria através dele. Os descendentes que se apegam a Cristo também serão objeto disto. Ele reafirma esta realidade, tantas vezes repetida anteriormente a Abraão e também a Isaque. Mas, meus irmãos, há um elemento distinto aqui que ele vai acrescentar, que já está nas antigas promessas, mas que são ditas com mais clareza aqui para este homem, e é algo que não somente ele é objeto, mas todos nós que estamos em relacionamento pactual com Deus, que fomos salvos por Cristo, nosso mediador, também desfrutamos. Ele vai dizer assim, verso 15, eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Interessante, não é? Ele vai dizer, eis que estou contigo. Ele está falando para Jacó, olha, Jacó, você tem segurança. Eu estou contigo nessa sua peregrinação. Eu estou contigo nisto que você está para fazer. É o Deus conosco. Eu estou contigo. Mas não somente isto, eu te guardarei por onde quer que fores. Eu sei que a caminhada vai ser difícil. Passará por lugares que as coisas não serão fáceis e não serão favoráveis a você. Mas eu estarei com você. Eu estarei guardando você onde quer que você for, não importa. E outra coisa, eu não somente irei com você, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei. O Senhor diz, eu estou contigo agora, eu estarei com você para onde você for, quando você voltar eu estarei com você, eu não vou desamparar você até cumprir tudo aquilo que eu tenho referido a você. Então o Senhor promete estar com ele em todo momento, e o Senhor se revela também como um Deus verdadeiro, porque Ele é aquele que vai cumprir isto que Ele tem dito. Meus irmãos, isto que Jacó ele escuta aqui é uma promessa verdadeira de Deus para ele. E isso deveria, naquela ocasião, tomar o coração deste homem, meus irmãos, de grande alegria e paz na sua peregrinação. Porque saber e ouvir o próprio Deus para um homem pecador como ele, eu estou contigo, aonde quer que fores, e você voltará para aqui, deveria, meus irmãos, encher o coração dele de paz e segurança no Senhor. Quando nós olhamos para isto, nós pensamos, puxa vida, que realidade grandiosa para a vida de Jacó. Mas, meus irmãos, é uma realidade grandiosa para todos aqueles que estão no relacionamento pactual com Deus. O Senhor é aquele que é o nosso Deus e nós somos o seu povo. O Senhor é aquele que verdadeiramente, meus irmãos, Ele está conosco em todas as ocasiões. O Senhor ele está conosco hoje, o Senhor é aquele que está conosco onde quer que nós caminhemos, o Senhor é aquele que vai conosco, o Senhor é aquele que volta conosco, o Senhor é Deus conosco.
E esta mesma realidade deveria tomar conta do nosso coração, meus irmãos. E o Deus que falou isso para Jacó é o Deus imutável dos nossos dias. E é o mesmo Deus que através da sua palavra fala. E é o mesmo Deus fiel que falou a Jacó. É o mesmo Deus fiel que fala a nós. O mesmo Deus verdadeiro que falou a Jacó. É o mesmo Deus verdadeiro que fala a nós. E ele diz, eu estou com vocês. E vocês não precisam temer nada. Será que nosso coração se enche, meus irmãos, de conforto e consolo com esta realidade? Ou você ainda permanece angustiado e perturbado e aflito em muitos momentos da sua vida, como se você estivesse desamparado? Lembrem-se, Jacó está num momento difícil. É isso que você pensa quando você passa por momentos difíceis? Uma aflição vem, problemas na saúde vêm, na vida de filhos, netos, sobrinhos, primos. Calamidades acontecem, coisas que você olha e pensa, essas coisas não estão nas minhas mãos, como eu cuidarei disso? E você então pensa que você é aquele que tem de resolver tudo, e você fica aflito, e você fica angustiado, e você fica ansioso, e você não consegue respirar, e falta força, e você não quer comer, e você não consegue dormir, e vem muitas angústias, e o Senhor diz, eis que eu estou convosco. Mas o Senhor diz, eu estou convosco. Mas Senhor, eu estou convosco. Mas Senhor, e se isso? Eu estou com vocês. Meus irmãos, isto deveria ressoar nos nossos ouvidos, na nossa mente, no nosso coração, em todas as ocasiões da nossa vida, sobretudo nos momentos em que estivermos passando por aflições e angústias, sejam elas quais forem, o Senhor, Ele está conosco. Cristo está conosco. Repito, Ele é o Deus conosco. É isso que a palavra de Deus nos diz. Quando nós olhamos para o profeta Isaías, capítulo 7, verso número 14, o que é que a palavra nos diz? Isaías, capítulo 7, verso de número 14. A palavra diz assim, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Nós olhamos então para o Novo Testamento, para Mateus capítulo 1, verso de número 23. E o que é que a palavra nos diz? Mateus capítulo 1, verso de número 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. É isso que a Escritura nos revela de um Senhor que cuida de nós, de um Senhor que nos sustenta. É isto que nós lemos e cantamos no Salmo de número 23. O Salmo de número 23 fala acerca de um Senhor que é o nosso pastor e que nos guia e que cuida de nós e que está conosco. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam, e diz, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. Ele diz, o teu bordão e o teu cajado me consola, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre.
Um outro salmo que vai falar sobre a proteção e cuidado de Deus, salmo de número 91, que nós íamos cantar ele hoje aqui pela manhã. Acabei que não consegui encontrar, as cifras e tudo para passar a música para Jonathan. Mas o salmo diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. O salmista no Salmo 121 eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda, é certo que não dormita o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, desde agora e para sempre. O Senhor é aquele que guarda a nós, a nossa saída e a nossa entrada. O Senhor é aquele que está com os seus. O Senhor é aquele que realmente, meus irmãos, promete a nós que nunca nos desamparará. Palavras do próprio Senhor, através do apóstolo em Hebreus, através de Hebreus, capítulo de número 13, verso 5. Diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Meus irmãos, declarações do Antigo ao Novo Testamento. Nós ouvimos acerca do Senhor, que é Deus conosco, que nos sustenta, está conosco em todos os momentos da nossa vida. Não há ocasião na nossa caminhada, nós que conhecemos o Senhor, que o Senhor não esteja conosco. Nós podemos pensar que em alguns momentos Ele não está conosco, mas o Senhor está. Como vai dizer a palavra ainda em Mateus capítulo 28, verso 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus irmãos, será que nós temos alguma razão para desconfiar do fato de que o Senhor é conosco? Nós não temos, meus irmãos, uma razão para desconfiar da verdade bíblica de que o Senhor Deus é conosco em todas as nossas aflições. Podemos pensar que não suportaremos, podemos pensar que nunca sairemos e talvez muitas vezes podemos até nunca sair das aflições. Mas o Senhor promete ser conosco. E onde o Senhor está, nós temos tudo. Onde o Senhor está,
nós teremos exatamente aquilo que precisamos para suportar as aflições. Porque é justamente isso que a palavra nos diz. Quando nós olhamos para Paulo em Filipenses capítulo 4, ele vai falar: tudo posso naquele que me fortalece. Como mencionei em outra ocasião, como um pastor disse, ele não está dizendo assim: tudo posso conquistar naquele que me fortalece. Errado. Tudo posso conquistar. Quero um carro, vou conquistar um carro. Quero um emprego, quero um salário de não sei quantos R$1.000. Não é isso. O ponto é: tudo posso suportar naquele que me fortalece. Não importa quais sejam as circunstâncias, porque Cristo está comigo e me fortalece, eu posso suportar. Seja a dor da ausência, a dor da aflição, a dor da morte, da enfermidade, das dificuldades, não importa qual seja, o Senhor Deus é conosco, Cristo nos sustentará em todas elas. Promessa dada a Jacó, promessa dada a todos nós que conhecemos ao Senhor Jesus Cristo, e que maravilha, meus irmãos, nós ouvirmos isto. Palavras do Senhor Deus àquele homem naquele momento. O que acontece então? Verso número 16. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Verso 17. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Ele percebeu: opa, o Senhor está aqui comigo. Naquele momento, meus irmãos, o texto nos diz, o coração dele foi tomado de temor ao Senhor. Se tem um momento que o coração de Jacó começou a revelar um temor, foi aqui. Anteriormente, quando mentiu a seu pai, o Senhor, teu Deus, mandou para mim a caça. Usou o nome de Deus em vão. Aqui, opa, o Senhor está no meu meio. O Senhor está aqui, onde eu estou. Por essa razão, ele vai dizer quão temível é este lugar. Meus irmãos, o que acontece com ele aqui, nessa expressão dele, é algo semelhante àquilo que acontecera com Isaías, em Isaías capítulo 6, que nós lemos aqui. Isaías está diante do Senhor, que é santo. Ele vai gritar: ai de mim, estou perdido. Eram gritos, e esse ai geralmente expressa e aponta para ocasiões em que pessoas estavam a ponto de perder a sua vida. É como se ele pensasse assim: eu vou morrer agora. É como se Jacó pensasse aqui: eu vou morrer agora. O Senhor, Ele está aqui, no meu meio. Ele está diante de mim. Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Deus está aqui. Ele sabe que é um pecador e ele sabe quem é o Deus que está diante dele. E, meus irmãos, uma última lição que nós devemos entender é: o Senhor estava lá. O Senhor está aqui. Nós estamos diante do Senhor, meus irmãos. O Senhor, Ele está no nosso meio. Todas as vezes que nós, como povo de Deus, nos reunimos, como povo de Deus, chamados pelo Senhor, invocamos o seu nome, o Senhor se manifesta em nosso meio de um modo todo especial e singular, como nos ensina o Salmo de número 100. O Senhor, meus irmãos, que está diante de nós, é um Senhor que realmente é santíssimo. É o Senhor, o mesmo Senhor que consumiu a Nadab e Abiú em Levítico capítulo número 10. É o mesmo Senhor que está diante de nós, como diz Paulo em Hebreus, quando ele vai dizer assim: você deve se aproximar do Senhor com temor e reverência. Por que razão? Porque o Senhor Deus é fogo consumidor. O Senhor Deus é fogo consumidor. Meus irmãos, isso deve trazer
para nós, sobretudo nós que temos Cristo como nosso mediador, como nosso Salvador, nós que temos Cristo como aquele que é Deus conosco, nosso Senhor, aquele que está conosco em todos os momentos da nossa vida, nós somos aqueles que temem a Deus, nós devemos nos aproximar deste Deus, meus irmãos, com um santo temor. Não podemos nos aproximar de qualquer jeito. Não podemos nos aproximar dele de qualquer forma. Não podemos falar de qualquer forma diante dele. Nós não podemos cultuar a Deus de qualquer forma. O Senhor Deus é santo. Como isso traria, meus irmãos, se todas as igrejas entendessem isto? Uma postura de temor e reverência diante de Deus. Vocês não estão diante de mim. Eu sou apenas um instrumento do Senhor para a condução do culto a Ele e da proclamação da palavra. Mas é o Senhor. Vocês não devem temer pastor nem presbítero na medida que você deve temer ao Senhor. Isso deve mudar a nossa concepção. Isso deve mudar o nosso comportamento. E a maioria das igrejas por aí não entendem isto. E se aproximam de Deus de qualquer jeito. Externamente. Na maior confusão, pensando que o Senhor se agrada daquilo, dizendo, onde o Senhor está, a liberdade, eu posso fazer o que eu quiser. Opa. Não. Não é isso que a palavra nos ensina, não. Nós devemos nos aproximar dele em espírito e em verdade, sobretudo neste momento aqui. Por essa razão, meus irmãos, não tratemos o culto público a Deus como algo de só menos importância, algo que nós podemos desconsiderar ou ficar de qualquer forma aqui. Não. O Senhor, Ele não se agrada disto. Ele está em nosso meio. É Ele quem nos fala, é Ele quem nos adverte, é Ele quem nos exorta, é Ele quem nos consola, é Ele quem salva o perdido. É o Senhor que no nosso meio está. Que o Senhor, meus irmãos, nos ajude, a todos nós, a sermos homens e mulheres, velhos, crianças, que se aproximam de Deus com santo temor e reverência, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, Deus gracioso, Deus bondoso, agradecemos-te, Pai, pela Tua palavra, pela graça de ouvirmos a exposição da Tua palavra e de sermos recordados, Pai, que Tu és o Senhor, um Deus tão bom, que providencia aquilo que precisamos para a salvação. O Senhor revelou a Cristo Jesus como mediador entre Deus e os homens, através de quem nós fomos salvos, através de quem os homens perdidos neste mundo podem ser salvos. Revela-te, Senhor, àqueles que não conhecem a Ti, salvando-os. Quanto a nós que conhecemos a Ti, dá-nos a segurança de que nós tenhamos a certeza de que o Senhor cuida de nós e que o Senhor está conosco, que o Senhor é Deus conosco. E ajuda-nos, Pai, a, com santo temor, nos aproximarmos do Senhor. Dá-nos, Pai, um temor verdadeiro a Ti. Temor sincero, Pai, no nosso coração. Não somente externo, mas interno, na Tua presença. É o que Te pedimos, Senhor, em nome de Cristo Jesus, Teu bendito Filho. Amém.